Bom, nesse vídeo eu resolvi deixar fazer um vídeo bem específico, bem direto para destrinchar melhor a questão de ordem parcial, acrescentar dois mecanismos de garantia de ordem parcial, tá? Mecanismos que são utilizados, por exemplo, para você desenvolver, digamos, ferramentas teóricas para você desenvolver um algoritmo distribuído garantindo ordem parcial, tá? A questão da exclusão mútua, acho que já ficou explicado de maneira informal, justamente com o exemplo que a gente deu, né? O exemplo que a gente passou e que foi, inclusive, o primeiro exercício que a gente passou, né? Demonstrar que a exclusão mútua era garantida. Tem outros exercícios. Se você for, na verdade, se você for na maioria dos livros, o exemplo de exclusão mútua mais tradicional é o o jantar dos filósofos, né? Dining Philosophers, que é um exemplo um pouco mais complicado, mas também é mais complexo, mais completo, né? Complexo e completo, né? E talvez a gente então use como exercício, vamos ver, né? Nessa aula nessa aula 5, né? Se a gente fala não, mas é só dar uma lida no livro que eu recomendei. Tem o Dining Philosophers. Aliás, eu queria recomendar outro livro também, que é deixa eu ver qual é o livro. O livro é o eu tinha esquecido esse livro. Qual é mas são dois livros. Aquele que eu já recomendei, né? Que é o The Art of Mood Processor Programming. Ele é o mais completo para essa disciplina, tá? Ele tem tudo. E muito mais, óbvio. Mas tem esse outro também, que eu também não sei se tem, deixa eu ver aqui, se tem tradução, se tem tradução em português, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê? Não. Ok. Cadê o livro? Achei. Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui não vai comprar, né? Caro pra cacete. Então, tem como encontrar fácil aí em bibliotecas, enfim. Tem como encontrar fácil esse livro. E
É bom como complemento para o estudo, porque aí eu diria que tudo que tem no outro tem nesse também, mas esse pode ser que a forma de explicar te atraia melhor. Tanto que algumas figuras que eu vou usar hoje eu peguei dele porque eu achei mais diretas, tá? Mas voltando, então, a gente quer falar de ordem parcial. E a gente definiu bem direitinho aqui, né? Nesse já com essa letra maravilhosa aqui. A gente definiu bem as propriedades, o que é ordem parcial, como é que você pode utilizar um grafo direcionado, né, chamado grafo de dependências, para definir, para representar, né, o conjunto de ordem parcial. Lembrando que essas relações que eu botei aqui, né, como se fossem labels nessas arestas, ou nomes nessas arestas, eles são meramente ilustrativos, tá? Não precisa botar não. É só o grafo mesmo. Até porque a aresta direcionada para C quer dizer justamente isso. Então não faz isso. Então é a redundância escrever A menor que C. E lembrando também que se você for dar uma olhada nesse livro que eu acabei de mostrar, eles usam sim aquela notação com esse operador aqui, ao invés do operador que a gente está usando, A menor que B. Tá? Eu gosto de usar esse operador aqui, esse símbolozinho aqui, e obviamente é o contrário, tá? Ao invés do menor é aqui. Eu gosto de usar quando eu escrevo alguma coisa formal, só para deixar claro, tá? Que eu estou falando de ordem parcial, mas aqui vamos usar o menor mesmo, até porque eu estou escrevendo na mão, então é mais fácil, né? E lembrando outra coisa, em ordem parcial você pode ter, por exemplo, isso aqui, tá? Não, isso quer dizer o quê? Que não é verdade que A é menor que B. Em ordem total você também pode ter isso, né? Se A for igual a B, não é verdade que A é menor que B. Se A for maior que B, não é verdade que se A for maior que B, não é verdade que A é menor que B. Mas na ordem parcial, isso também quer dizer que pode ser que A seja concorrente com B. O que quer dizer? Concorrência, recapitulando, quer dizer que nenhuma das propriedades, das outras três possibilidades está valendo. Nem A menor que B, nem A maior que B, e nem A igual a B, tá? Isso aqui é a síntese de que tudo isso aqui é falso, tá? E lembrando também que principalmente nessa parte agora, nessas técnicas que eu vou explicar, eu vou utilizar muito essa notação aqui, tá? E aí eu vou comparar, eu vou misturar, eu vou usar a notação normal de menor, maior ou igual
para algumas coisas. E vou usar essa notação aqui de setinha para precedência, tá? Eu não vou usar essa daqui, pelo menos por enquanto eu acho que eu não vou precisar. Então, vai ficar claro que quando eu tiver, nesse caso específico do que eu vou explicar agora, tá? Quando eu estiver usando essa anotação aqui, eu não vou estar falando de ordem parcial, porque eu vou comparar números escalares. Então, entre os números escalares, você tem, no conjunto de números naturais, por exemplo, números inteiros, positivos, você tem uma ordem total, né? 1 menor que 2, menor que 3, menor que... enfim. Então, é só um aviso, né? Só um aviso antes da gente entrar. Um aviso sobre notação que vai ser usado. Então, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o seguinte. Vamos... Eu botei a figura está aqui. Eu vou mover essa figura para cá, porque eu vou usar ela depois. Tá, mas a primeira coisa que a gente quer é o seguinte. Uma motivação para essas duas técnicas que a gente vai estudar. As duas técnicas que a gente vai ver aqui serão Lamport por que aumenta a fonte? Não pra ver, né? Mas eu posso fazer assim também, ó. São duas técnicas que a gente vai ver de como que a gente pode fazer, por exemplo, se eu tenho que desenvolver um algoritmo distribuído, obviamente ele vai ser baseado em troca de mensagens, e eu quero garantir uma ordem parcial, por exemplo. Ou eu quero poder verificar uma ordem parcial. Lembrando que a ordem parcial também é chamada de happen before, né? Que vem da tradução literal, acontece antes, ou deve acontecer antes, ou aconteceu antes. Depende do tempo verbal que você está usando, da situação. Se você está analisando uma situação que aconteceu, se você está, ou seja, depurando uma execução de um algoritmo, ou se você está projetando aquele algoritmo, né? Mas a relação A setinha B, ou A símbolozinho de precedência B, é a mesma coisa que dizer A happens before B. A acontece antes de B, tá? Então, basicamente, quando é que eu quero garantir ordem parcial? Por exemplo, no caso do algoritmo de compartilhamento de recursos, que é o caso o exemplo do soltar o animal no jardim, eu quero garantir que levantar a bandeira vem antes de soltar o animal, né? E verificar se a bandeira do outro está levantada também vem antes de soltar o animal.
Um outro exemplo é ler um dado. Por exemplo, se eu ler um dado de um registrador, por exemplo, ler um dado de uma estrutura de dados. Eu ler o dado de valor X tem que acontecer depois da escrita daquele valor X ter acontecido, né? Então a escrita do valor X tem que acontecer depois, antes da leitura de X, né? Então escreve X, por exemplo, deve preceder ler X, tá? Isso aqui vai ser o tipo de coisa que a gente vai ver e que é o tipo de construção que a gente faz quando a gente analisa, por exemplo, estruturas de dados distribuídas, tá? Compartilhadas distribuídas. Algoritmos, por exemplo, para um banco de dados distribuídos, como é que funciona? Você vai ter, por exemplo, uma tabela lá, na qual você vai ter que ter essas garantias de ordem parcial, garantindo o que a gente quer. A gente quer garantir aquelas, no final das contas, a gente quer garantir aquelas propriedades que eu mencionei, que é bom vocês darem uma lida, que é, por exemplo, a serialização. Onde é que entra? A serialização é uma garantia bem simples, tá? Tanto que ela entra aqui entre um dos tipos de garantia, um dos tipos de propriedades do seu algoritmo distribuído que você usa quando você quer demonstrar que ele está correto, tá? E a serialização, bom, a grosso modo, ela quer dizer, a grosso modo a gente pode dizer que serializar um algoritmo, um distribuído, ele é serializável se é possível organizar os eventos no tempo. Isso aí, o que são eventos no tempo, é uma coisa que a gente vai ver agora, tá? Organizar os eventos no tempo de maneira que pareça que aquele algoritmo foi executado de maneira serial, ou seja, de maneira sequencial, ou seja, que foi executado num computador só, por exemplo, num elemento de processamento só, que que foi a execução de um algoritmo normal, não de um algoritmo distribuído. A grosso modo, serialização é isso, tá? Então, para muita coisa, essa propriedade de serialização, ela basta, ela é suficiente para você dizer que seu algoritmo distribuído funciona porque você quer. Para algumas coisas, só a serialização não basta. Você precisa entrar na linearização. Provavelmente a gente não vai entrar nessa diferença entre serialização e linearização, a não ser que seja que... Vamos ver como é que vai ficar depois da aula síncrona de dúvidas, tá? Porque aí eu vou definir... Pode ser que a gente faça uma questão de um relatório como avaliação, tá? Aí a gente pode entrar em tópicos, cada um entra em tópicos, e aí dá para estudar direitinho cada tópico e aplicar, tá? Vamos lá. Lamport, timestamp. Timestamp, como é que eu traduziria para o português? Seria marca de tempo, né? Um selo de tempo. E Lamport é o nome do cara que criou isso aqui, tá?
Lamport é o sobrenome de um dos grandes cabeças aí da história da computação em termos de algoritmos distribuídos. Se não me engano, ele ganhou um prêmio Turing, eu não sei, né? Enfim, tem um outro algoritmo muito importante chamado Chandler-Lamport, que é feito por dois caras, um deles sendo Lamport, que é um algoritmo muito essencial para a computação distribuída, tá? Enfim, Lamport é o nome do cara, e timestamp quer dizer justamente uma marcação de tempo, tá? Como é que funciona o Lamport timestamp? Quer dizer que é o seguinte, você vai ter o seu algoritmo, em cada mensagem você vai botar um timestamp. Você vai acrescentar no seu algoritmo. Você tem o seu algoritmo, que vai trocar mensagens entre os elementos do sistema distribuído, né? E você acrescenta, por exemplo, ao cabeçalho da mensagem, um escalar, né, um número escalar, que vai ser esse timestamp, tá? E aí, por exemplo, no tempo você representa assim, você tem o processo 1 aqui, o processo 2 aqui. Todos começam, deixa eu ver aqui padrão, tá, no livro eles começam todos com 1. Tá? Todos começam com 1. Aí suponha que o processo 2 ele enviou uma mensagem para o processo 1. Certo? Aqui o timestamp do processo 1 vai passar a ser 2. E se o processo 2 fizer um novo evento aqui, ele vai se chamar 3. Ele vai aumentar para 3. E aí, se aqui, por exemplo, foi gerada uma mensagem no processo 2, o timestamp do processo 2 vai passar a ser 4. Então, com isso, o que eu garanto? Vamos chamar aqui de eventos A, B, C, D e E. Tá? As letras são os nomes dos eventos. O nome que eu estou dando para os eventos, tá? Aqui, primeiro eu vou enunciar a propriedade de Lamport timestamp, tá? Se A precede B, esquece vou até usar outras letras. Se X, isso aqui não tem nada a ver com o exemplo que eu escrevi aqui não, tá? Eu estou enunciando a propriedade. Então eu vou até tirar da tela isso aqui, tá? Assim, até tirar da tela. Isso pra cá. Organizar. Pronto. Se X precede Y, ou seja, X tem que acontecer antes de Y, ou seja, você tem uma relação de causalidade entre X e Y,
isso implica em o... Como é que o... qual é a letra que ele chama? É T ou é L? Eu vou usar a notação da Wikipedia. Deixa eu... para não criar confusão entre notação. Qual é? É C, né? C de clock. É C. C. A gente sempre vai usar C de relógio. Tá. Então, isso aqui quer dizer que o timestamp C de X em X, no evento X, tá? É menor que o timestamp C, que é C, né? No evento Y. Repara que isso aqui é uma implicação para um lado só. Se isso aqui acontece. Agora, essa relação acontecer não quer dizer, por exemplo, o oposto não quer dizer necessariamente que X aconteça antes de Y. E essa, digamos, esse ponto fraco, essa desvantagem, essa fraqueza, digamos assim, essa fraca consistência é o termo. Essa consistência que não vai para os dois lados é o motivo para a próxima técnica, tá? Que é o vetor de relógios, vector clock. Mas vamos ver aqui no nosso exemplo como que isso aqui está funcionando. Por exemplo, A e B, é claro que, bom, tudo certinho, né, entre A e B, porque o B, ele acontece no mesmo processador que A. Então, obviamente, ele acontece depois, né? No caso aqui, entre D e B, também está certo. Olha só, a gente vê que a gente pode dizer que tá certo o timestamp aqui. O timestamp não poder tem que ser maior do que o timestamp de D, porque você tem essa mensagem aqui. A mensagem, ela carrega o que? Causalidade. Então, a mensagem, ela... Lembrando que isso aqui é um tempo... isso aqui é uma forma de transformar o tempo em que as coisas acontecem em tempo lógico. O tempo lógico é basicamente ordem parcial. O tempo lógico é essa relação de acontecer antes, preceder, ter causalidade. Então, o clock, o timestamp de B em B tem que ser maior que 2. Por quê? Porque D precede B, por causa dessa mensagem. Aqui, vamos chamar de mensagem M. Como existe essa mensagem M, B tem que vir depois de D. Logo, o relógio de D tem que ser menor que o relógio de B. Então, a gente não tem problema aqui.
Aqui a gente também não tem problema, tá tudo certinho, tá? Como você tem essa mensagem de aqui, daqui para cá, e o timestamp aqui era o 3 do evento C, então o timestamp em 4, ao receber essa mensagem, tem que ser maior do que o timestamp em 3, tá? E isso é uma forma de verificar que a propriedade, a causalidade está sendo respeitada nesse sentido. Quando você tem causalidade, você tem o relógio um sendo maior que o outro. Tá? Isso resolve, você ter só isso resolve problemas? Resolve, em geral resolve muitos problemas, dependendo do que você exigir do seu algoritmo. Resolve bastante, você pode ter só isso, tá? Só o Lamport's Clock e vai te resolver e mostrando que está tudo certo. Você só com isso você consegue, dependendo do seu algoritmo, você consegue obter uma garantia de que ele está correto, tá? Mas há situações em que somente o Lamport's Clock não vai ser suficiente, porque quando você quiser a volta, ou seja, quando você quiser a garantia a partir do valor dos timestamps, você quiser ter alguma garantia a respeito de causalidade, tá? Mas em muitos casos só o Lamport's Clock, e a gente vai fazer exercícios disso em que a gente vai ver que para muitos casos a gente consegue, só botando o Lamport's Clock no algoritmo, a gente consegue depois implementar o algoritmo, desenvolver o algoritmo, né, com o Lamport's Clock e chegar de forma que você consiga provar que por essa propriedade aqui do Lamport's Clock o algoritmo funciona como esperado. Quando que Lamport's Clock não funciona? Lamport's Clock não, Lamport Timestamp. Aí eu já pego um exemplo mais, para não ter o trabalho de desenhar, eu já pego um exemplo mais complicado, mais complexo aqui do livro, tá? Aqui eu tenho 3 processadores ao invés de 2. Lembrando que eu posso ter 2 processadores, eu posso ter 3 processadores, podia ter 3 processadores no exemplo anterior também, tá? Mas enfim, eu tenho 3 processadores e eu estou usando só o Lamport Timestamp. E aí, dependendo do que eu quiser, eu vou até mudar a cor da caneta aqui para um vermelho, deixa eu ver, beleza. Algumas coisas vão ficar, podem me atrapalhar. Por exemplo, se eu pegar esse evento aqui, se eu pegar esse evento aqui e esse evento aqui, ou esse evento aqui que seja, ou esse evento aqui, mas enfim, se eu pegar esse aqui, e esse aqui, vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B, tá? Eu tenho que
clock de A é menor que o clock, que o timestamp de B, porque 3 é menor do que 4, né? 3 e aqui é 4, tá? Mas A não tem causalidade para B. Por que não tem causalidade? Porque não teve nenhuma mensagem vindo de P1 para P2 depois dessa daqui, tá? Então, o que aconteceu em P1, o que o P1 tem no estado dele, na memória dele, o que o P1 fez, não importa. O que o P1 tem aqui nesse momento, depois desse evento 2 aqui, esse evento que tem o timestamp 2 aqui, o que aconteceu, o estado em que o P1 está não tem nada a ver com o estado que o P2 está aqui, porque não foi trocado nenhum dado na direção de P1 para P2. Ou seja, vamos supor o seguinte, um exemplo bobo. Suponha que aqui eu formatei o HD do computador onde roda P1. Não importa para o que for acontecer aqui em P2, porque o dado que teria sido lido em P1 já foi lido e foi enviado aqui. Então, apesar de o Lamport Clock, o Lamport Timestamp do evento A ser menor do que o Lamport Timestamp do evento B, eu não tenho causalidade aqui. Isso faz com que, essa falta de consistência ou essa consistência fraca do Lamport Clock faz com que eu não possa comparar todos os eventos de maneira eficaz, tá? Só olhando o timestamp eu não tenho como saber se tem uma relação ou não. Só olhando o timestamp 3 é menor que 4, eu não tenho como saber se... É lógico que vendo a figura aqui eu estou vendo que não tem causalidade entre A e B, mas na execução distribuída você não está olhando uma figura da execução global, né? Você tem acesso só, o seu algoritmo tem acesso só aos timestamps, né? Então, só olhando os timestamps eu não tenho como afirmar nada. Nesse caso, eu tenho como afirmar somente que se há a causalidade, então o timestamp tem que ser um timestamp tem que ser maior que o outro, né? Na direção da causalidade. Então, se A tem precedência sobre B, o timestamp em A tem que ser menor que o timestamp em B. E isso para diversas situações, diversas aplicações, diversos algoritmos, isso vai ser suficiente. Para algumas situações, não. Tá?
Então, a gente pode pensar numa situação, por exemplo, um tipo de algoritmo em que isso aqui, só o Lamport timestamp resolveria pra gente fazer uma demonstração. Deixa eu ver, por exemplo, se eu tiver um dado, vamos supor o seguinte: eu tenho uma variável x e cada hora um processador vai querer escrever aquela variável x. É lógico que vai ter que tendo toda aquela questão de aquela exclusão mútua, tá? Se você tem a exclusão mútua, se o algoritmo garante a exclusão mútua, etc, tudo, você pode só usar o Lamport timestamp. O Lamport timestamp ele vai servir como uma versão da variável, tá? E aí, em exemplos que a gente vai discutir, a gente vai ver como que e aí, se eu expandir para mais de uma variável, por exemplo, se eu tenho variáveis x e y que são compartilhadas entre múltiplos processos, como que eu posso utilizar, fazer um algoritmo usando só Lamport timestamp, e aí eu tenho uma versão de x que é compatível com a versão de y, que é consistente, digamos assim. E aí, utilizando essa propriedade do Lamport timestamp, eu vou demonstrar que o meu algoritmo funciona, tá? Então, bom, no próximo vídeo eu vou falar ou provavelmente eu fale já direto na aula síncrona, por esse dia, da outra propriedade, mas é bom vocês darem uma lida, tá? Da outra propriedade não, da outra técnica, que é o vector clock, tá? Se quiser pegar uma forma mastigada, tem no livro, tá? Na Wikipedia. Mas no livro tá bem. Mas na Wikipedia, para quem tiver algum problema com inglês, Wikipedia tem versão em português, tá? Então, em seguida a gente vai falar de como é que a gente resolve esse problema aqui dessa consistência fraca, né? De não ter a volta, usando vector clock, né? Relógio de vetores, vetor de relógios. E aí vamos dar exemplos de algoritmos, possíveis algoritmos que precisariam de um vetor de relógios, tá? É basicamente quando você quando você necessita da garantia contrária, que é se o relógio de um for menor que o relógio do outro, quer dizer que tem causalidade ali, tá? Então, até ou o próximo vídeo ou a aula eu já devo ter marcado quando esse vídeo estiver no ar, provavelmente. Então, para esse tópico eu fico por aqui.